Que Deus abençoe, irmão Sidney, cantando com a igreja. E a nossa boa noite a vocês e também a todos aqueles que estão conosco através da internet. Vamos agradecer a Deus, Pai Santo e adorável. Te somos sumamente agradecidos pelo que o Senhor é. Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de salvação, perdoador. Ó Deus, um Deus salvador. E também te adoramos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós. Por Jesus, a quem tu enviaste e vieste em teu Filho, para nos reconciliar contigo mesmo, e o preço foi pago. E não foi ouro nem prata, como disse Pedro, porque a nossa alma não tem os bens terrenos, o ouro, a prata, o que for, não é capaz de comprar nem sequer uma alma. Por isso o preço foi muitas vezes mais. Foi o sangue, a vida do Cordeiro de Deus, que tomou nossos pecados e levou sobre si, e nós aceitamos, ó Pai, isso que o Senhor tem feito. Pela fé nós cremos, aceitamos e confessamos nossa fé em Ti. E a nossa fé não está depositada na justiça de nenhum homem ou grupo de homens, em nenhuma religião, em nenhuma boa obra nossa, ó Deus, em nenhum valor pessoal, mas unicamente nos méritos de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo Senhor nos ter chamado para esta preciosa fé. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar e vamos abrir nossas Bíblias. Se você quer acompanhar com a sua Bíblia, só que quando a gente fecha a Bíblia, fecha a Bíblia, não para de ler, você pare. Pare de ler. Isso, se a gente vai comentar, daí você para ouvir, porque você não pode entender o que está lendo e ouvir e entender o que está sendo falado. Então a gente tem que acompanhar. Quando você chega na igreja, vamos dizer, esse é um costume meu, eu chego e está orando, alguém está orando, eu espero ali terminar a oração, ou eu espero terminar a leitura para depois a gente entrar. E é ensinado pelo nosso profeta o caso de chegar meia hora antes, que é a maior dificuldade de muitos. E por quê? Um tempo antes. Para que você chegue aqui e apazigue o teu coração, teu espírito, ouvindo o fundo musical, lendo a sua Bíblia, ou uma mensagem, e você simplesmente prepara o seu espírito. Primeiramente, vem até o altar, faça a tua oração de agradecimento, depois volte ao assento e vai ler a Bíblia ou escutar a música. E quando a igreja ela realmente se prepara, está preparada,
Mas essa preparação começa lá de casa, durante o dia. Ali já começa o teu culto. Você já vem pronto no teu espírito para o culto. Então, aqui você simplesmente se complementa. E diz o profeta, e o pastor está meditando, também está orando, porque ele não vai arrancar uma mensagem na hora para abrir a Bíblia e... Não, um pastor é como um professor, ele tem que saber a lição que leva para os alunos. Ele que tem que ter a sua lição preparada. Não é começar a conversar, buscar um assunto aqui, volta ali, vai outro. Não, não, não. Ele chega e coloca o que ele tem no coração, aquilo que ele orou, buscou, leu a palavra, meditou. E isso não é só para o dia que vai pregar, não. Isso é uma constância na vida dele, é algo que acontece diariamente. Ele precisa de Deus não só para o dia que ele vai pregar, para o momento que ele vai pregar. Ele precisa diariamente para que possa trazer a palavra de acordo com a necessidade da igreja. Mas ele tem que ter, vamos dizer, a sua lição. Se Deus, na última hora, troca, lhe inspira e muda de assunto, ele tem que ser sensível a essa mudança. Quer deixar de lado as suas anotações e falar sobre aquela inspiração? Venha. Fale. E muitas vezes, eu não sei, estou explicando, mas é bom a gente explicar essas coisas, que a gente explica aos pastores. Tem pastor que se amarra muito com anotaçõezinhas, e cada vez que ele vai pregar aquele assunto, ele anota mais uma meia dúzia de outras coisas. Fica aquela coisa comprida. Eu sei que eu sou culpado nisso. Quer dizer, aí no tempo, porque eu tenho dificuldade de expressão. Mas se eu não tivesse dificuldade de expressão e uma capacidade de me expressar e pensar, uma presença rápida de espírito, a verdade é que os melhores pregadores são aqueles mais curtos em suas pregações. Então, o pregador, ele simplesmente anota aquelas quebras de esquina, aquele capítulo, aquele assunto. E é melhor do que, às vezes, Deus já deixou de falar e ele fica preso àquela mais 2, 3 folhas de anotações e termina, atrapalha. E se Deus vem no culto, a presença de Deus vem, ele tem que saber que Deus fala melhor do que ele. Deixa a igreja. Solte naquela hora. O que eu não gosto é de ver manivela. Que traga a presença de Deus pela pregação, pela unção. E se a igreja está ungida, e o pregador também, e diz o profeta, se ao terminar ele quer dar um tempo para a igreja, isso é com ele. Entende? Para a igreja se extravasar, quer dizer, isso é com o pastor. Fica da parte dele. Bem, eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas é bom que vocês saibam também como é o mundo do lado do ministério. É isso aí. Eu conheci um antigo pregador, antes da mensagem, depois veio para a mensagem. Ele pregava 3 pregações em uma só. Quando ele pregava uma, ele dizia, se eu parasse aqui já era um bom sermão. E começava um outro assunto. Era desse jeito. Eu
preferiria que ficasse só com um. Só com um. Naquele tempo eu admirava, mas hoje não. Os cabelos já estão brancos e a gente conhece melhor as coisas. Mas eu quero chamar a vossa atenção para essa leitura em Hebreus capítulo 12. Eu não vou ler versículo após versículo, mas vou começar pelo contrário da leitura. Quero começar pelo verso 11. Quando o apóstolo Paulo, porque foi Paulo que escreveu o livro aos Hebreus, a linguagem, tudo representa Paulo, e mesmo no final ele faz saudações usando o nome, creio que de Timóteo e assim por diante. Timóteo era o homem da direita de Paulo. Verso 11. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quer dizer que a correção vai ser benéfica, edificante. Mas no momento eu não achava bom. Quando a cinta estava me pegando e a coisa era feia. Eu só queria crescer rápido para mim não apanhar mais. E a velha não perdoava, não é certo? Então, no momento, uma correção, ela não é boa. Nem para quem corrige, falando de suas emoções, e nem para quem está sendo corrigido. Ela não é boa. Então, os pais, eles não têm prazer na correção. Ele não tem prazer, a mãe não tem prazer. Até hoje eu nunca vi alguém que a alegria é surrar os filhos. Mas quantos pais choram ao corrigir seus filhos, depois de em silêncio? Aquilo parece que lhes dói mais neles do que no filho, na filha. Mas a gente faz isto porque é para o bem daquela criança. É para o futuro dele. É para que ele não ande no caminho errado. Então, toda correção, ela não é boa no momento. Seja ser chamado a atenção, como diz aqui, ser xingado pelos pais, quer dizer, receber bronca. Lá para cima não entende isso, né? Xingar. Para eles lá xingar é dizer palavrão. E aqui é dar uma bronca. Então, aquilo no momento não é bom. Uns ficam meio bicudo, choroso, e quando a correção vai para a vara, a coisa pior. Mas quando a gente cresce, na hora às vezes nem entende bem, em algumas vezes, algumas situações. Mas depois a gente diz, bendito, abençoado seja aquela e aquela surra, aquele conselho, aquela disciplina, porque disciplina não é só a vara, é tudo que se faz para o bem
daquela pessoa, desde o conselho, orientação, até chegar à vara. E nós devemos saber aceitar a correção. Se você olhar dentro da Bíblia, você vai encontrar lá em Gênesis, creio, capítulo 4, que Caim e Abel foram oferecer um sacrifício a Deus, ao mesmo Deus. Mas Caim ofereceu sua adoração de acordo com aquilo que ele pensava. É o que acontece com muita gente que quer servir a Deus de acordo com as suas ideias, de acordo com a sua filosofia, pessoal. Quer servir a Deus dessa forma. E o que fez Caim? Foi um trabalhão, uma labuta, para limpar, encontrar o lugar certo, lavar, preparar. Por certo, aquele altar, havia flores, e a Bíblia diz frutos da terra. Vamos dizer, os melhores abacaxis, as melhores maçãs, o fruto da terra. Deus havia criado. E ele meteu fogo, vamos expressar assim, a fumaça não subiu. Ofereceu sua oração e nada deu certo. E Abel, quando chegou a hora dele fazer o seu sacrifício, ele tinha aquele cordeirinho na mão, como seu mascote. Pegou aquele cordeiro, pegou uma pedra pontiaguda e matou o cordeiro, pôs sobre a lenha, ofereceu o sacrifício, fez a sua oração, vamos dizer, e a fumaça subiu. Deus aceitou. E a Bíblia diz que, por revelação, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Mas antes de Caim dizer, meu irmão, que bom, obrigado, você encontrou meio de aproximarmos de Deus, Caim fez o contrário. Se emburrou. E a Bíblia diz que caiu o seu semblante. Caiu, você sabe, aquele semblante, aquela pestana baixa, aquela carrancudo. Já é feio e fica carrancudo, mais feio fica ainda. O que acontece? E Caim vivia aquela maneira difícil de lidar. E Deus disse, Caim, por que está caído o teu semblante? Se você fizer o certo, tem aceitação para ti, quer dizer, faça a coisa correta, e eu vou te abençoar da mesma maneira, eu vou te ouvir, eu vou te aceitar. Mas o homem era tão truncado, olha bem, que ele não aceitou aquilo, o que Deus lhe orientou. E Deus ainda disse, agora, se você não quer, o pecado está à porta. Agora, compete a você dominar sobre ele. Creio que é Gênesis 4, verso 6. Vocês verão isto. Ele não aceitou a correção. E pode ver que um abismo chama outro. Não é assim? Um abismo chama outro. Um erro chama outro. Um pecado chama outro. Logo mais estava ele com pensamentos maldosos, vingativos contra o seu irmão, que não tinha nada a ver com nada. E ele não podia vingar de Deus, vingou matando o seu irmão. E mesmo quando Deus o questionou, cadê seu irmão? Olha a resposta, sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu babá de meu irmão?
Então veja vocês, um homem que não recebia correção. E dentro da Bíblia, se você procurar, vamos encontrar vários exemplos assim. Pessoas que não aceitam orientações, não aceitam conselho. Entende? É claro que uma pessoa dessa só vai de mal a pior. Agora, o que nos diz as Escrituras? A Bíblia nos diz o seguinte, verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Está ali, Hebreus 12, 6. Este é o princípio de Deus. Olha bem o que está escrito. E açoita qualquer que recebe por filho. Você já pensou Deus te receber por filho? Isso é pouca coisa? É muita coisa. E Paulo diz que, olha aqui, ele segue dizendo: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Então Deus permite que a correção venha. E eu pergunto a você, você que é pai, você que é mãe, você corrige ou corrigiu filhos alheios? Você fazia isto? Não. Você corrige o que é seu. Deus, ele corrige o que é dele. Ele não corrige aquele que não é dele. Quando você vê alguém que se desvia dos caminhos de Deus, e as coisas pioram, e as coisas começam, é Deus chamando aquela pessoa de volta. E Deus permite passar por contratempos, porque essa é a maneira de Deus disciplinar, são as provações. Por isso, irmãos, você não deve estranhar quando sua filha, seu filho está passando por turbulências. Mas se ele não tem andado bem com Deus, se ele não tem sido sincero com Deus, olha, para mim é uma prova positiva de que Deus o ama e o tem como filho. Porque se não fosse, Deus não tinha nada com isso. Aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher se envereda pelo caminho do erro, do pecado, aí que gosta, aí que descobre o que é bom. É porque não tem origem em Deus. Não é um filho. Porque um filho, ele está no lombo dos pais. E através do santo matrimônio, ele se manifesta. Mas ele tem origem, estava em Deus. Houve, alguém disse para o irmão Brana isso aqui: irmão Brana, aquele casal que estava na igreja, que estava servindo a Deus, e se afastou, eles estão bem, estão felizes, estão contentes e vai indo bem materialmente, quer dizer, progredindo.
Sabe qual foi a resposta do irmão Brano? É porque não são filhos. Porque se é filho, Deus vai corrigi-lo. Como nos pergunta a Bíblia. Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? O homem que, dentro da Bíblia, que eu conheço, que recebeu a maior repreensão, foi Pedro. Olha que aquela foi pesada. Pedro teve a revelação quem era Jesus. Tu és o Filho de Deus. E por certo eu sou mais revelado do que vocês. Logo a seguir, isso que eu estou falando está em Mateus 16, não é, irmão Darcy? Você pode ver que Jesus começou a dizer que ele ia a Jerusalém, ia ser morto, tal. Pedro, como um dos mais velhos ali da turma, chamou Jesus à parte e foi dar um conselho para Jesus. Por certo, pôs a mão no ombro dele e disse, de modo algum, isso vai acontecer contigo. Isso não pode, isso não deve, eu não vou permitir. Jesus virou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Você não conhece as coisas de Deus, só as dos homens. Olha, mas Pedro aguentou. Quem sabe os outros, viu? Pedro aguentou o puxão. Agora, por que Pedro aguentou o puxão? Nós vemos porque quando Jesus disse, vocês não querem ir também? Que não comer da minha carne, não beber meu sangue? Foi duro esse discurso, vamos embora? E Jesus olhou para os seus discípulos que estavam redio, né? Vocês não querem ir? Pedro disse, para onde iremos nós, se temos conhecido que só tu tens palavra de vida? Então Pedro sabia que tudo que saía daqueles lábios era vida, era para o benefício dele. É a mesma coisa quando você crê no ministério, no pastor, crê no que é dito, mesmo que às horas a carapuça caia. Não é bom. Tem gente que diz, pregou só para mim. Mas que privilégio, Deus ocupar um culto inteiro só para você, irmão. Pensei que tinha falado para mais gente. A pessoa não vai se enojar com o pastor. Vamos dizer assim, enojar é uma palavra castelhana, né? Como quer dizer coco? Enojar? Enorrar? Eu sei lá, ficar aborrecido. O que é que tem o pastor com isso? Se ele simplesmente chega no membro e diz, você, irmã, irmão, não deve, não pode fazer isso isso está errado o que você está fazendo, de acordo com as Escrituras. Porque as Escrituras não é só para um membro, é para mim, é para ti. Nós não temos duas Bíblias, uma no púlpito e outra particular, na amizade com o pastor. Está errado, irmã, você cortar o seu cabelo? Está erradíssimo. Você fazer isto, fazer aquilo, por roupa de homem, e aí por diante. Você, seu namoro, sujo, imundo. Entende?
o pastor tem que velar pela saúde da igreja, pelo bem. Agora, se você toma tudo que vem ali, é bíblico, a base bíblica, é palavra, é a mensagem, aguenta o puxão, porque isso é para o teu bem. É para o teu benefício. Não é porque o pastor é durão. Entende? Ele está te comprometendo com as Escrituras, pondo as Escrituras perante você. E o teu compromisso é com as Escrituras. E o que nos prende um ao outro é as Escrituras. Se eu não tenho as Escrituras para pastorear, ora, o que você estaria comigo? Nada. Então, o caminho está de duas pistas. Aí está, irmãos, o pastor chama a atenção pelas Escrituras, dá um conselho. Isso é para o teu bem. Mas isso você tem que entender, tem que ver. E eu creio que todo filho tem essa percepção. Ele sabe que isto é para o seu bem espiritual, para a sua salvação. E as Escrituras nos diz assim, verso 7, se suportais a correção, se você aguenta a correção, né? Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho a quem o pai não corrija? Já lemos, né? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O que é um filho bastardo? O que é um bastardo? Vocês sabem o que é um bastardo? É um ilegítimo. Entende? Quer dizer, uma pessoa que não é filho, não saiu dali. E como que a pessoa prova que não é filho? Quando não aguenta a pregação, o ensino, a palavra, quando não se coloca junto com aquilo que Deus fala, pelo contrário, faz como Caim. Caim não era filho de Deus. Caim era filho da serpente. A serpente teve relação com Eva. E Eva simplesmente se engravidou de Caim. E ela foi ao seu marido e se engravidou de seu marido. Mas veja vocês uma coisa. Quem era o pai natural de Caim? Aquele animal, aquela serpente, que era mais parecido com o homem do que o próprio macaco chimpanzé. E quem era o pai espiritual de Caim? Uma coisa é certa, pelas atitudes dele, se vê claramente que ele não tinha procedência vinda de Deus. Ele era do diabo, diz a Bíblia. Filho do maligno. Entende? Espiritualmente, o diabo era o seu pai. Agora, vamos ao outro lado. Abel. Naturalmente, o seu pai era quem? Adão. E quem criou Adão? Deus. Adão, gerado
por Deus. Prova que quando Caim matou Abel, e mais tarde a Eva concebeu do seu marido e teve um filho, ele pôs o nome de Sete. E ela agora reconhecia: Deus me deu outra semente no lugar da que Caim matou. Mas a primeira vez que ela concebeu, ela disse, ela não via essa diferença. Ela agradeceu porque ela teve aqueles filhos. Aquele filho, eu não sei bem como diz a Bíblia, mas é bem clara. Mas vocês observam, por isso que Caim não aceitava a correção. E é a mesma coisa. Se você não aceita a correção bíblica, a orientação bíblica, olha, irmãos, a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, quer dizer, acata, recebe a palavra de Deus. Agora, quem não é, o que diz a Bíblia? Sois bastardos, ilegítimos. Como Caim era um bastardo. Não era o filho legítimo. Seu pai não era Adão. E nem Deus. Existem duas classes de pessoas: salvo e perdido. Filhos de Deus e filhos do maligno. Não existe uma terceira classe. Então você, ao olhar o que nos diz a Bíblia, também vai ouvir Jesus dizendo: pelos frutos conhecereis. Quer dizer, as nossas atitudes, o nosso, demonstra de que lado da árvore viemos. Se viemos do lado certo ou do lado errado. A sua vida prova, o seu testemunho, o seu caminhar, o seu tomar a pregação, a palavra, a mensagem, é o que vai provar quem é quem. Mas mesmo que você nunca deva estar julgando, mesmo que você tenha tudo para julgar, mas nunca queira classificar a quem quer que seja. Não faça isto. Mesmo que tenha tudo que demonstra o outro lado. Mas se uma hora Deus entrar em cena, como entrou na vida da samaritana, por isso Jesus disse: a ninguém julgueis pela aparência. Mas o tempo é a melhor coisa para provar quem é quem. Para mostrar que cada um mostre a sua cor. Nada melhor do que deixa o tempo falar. Deixa o tempo falar. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Essa é a verdade. E eu não creio que a gente tem que estar lutando e batalhando e futricando e manivelando. Irmãos, o Filho de Deus, ele já tem dentro de si essa linha de origem. E ele é puxado pelo próprio Deus
por esta linha. Então não tem que você estar morrendo, sabe? Porque nem tudo são ovelhas. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Mas só para terminar. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, quer dizer, os nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Sem palavras, né, irmão? Creio que é bem claro. Fiquemos de pé.